A imponente torre corporativa Tupi erguia-se majestosa contra o céu azul de São Paulo, seus vidros refletindo o sol da tarde como milhares de diamantes. No 42º andar, Renato Machado ajustava sua gravata de seda italiana em frente à janela de seu escritório, admirando seu reflexo com a satisfação de quem se sabe no topo. Senhor Machado, a diretoria o aguarda na sala de conferências, anunciou sua assistente Mariana pelo interfone. Estou a caminho, respondeu secamente enquanto pegava seu tablet e seu celular de última geração. Aos 45 anos, Renato havia construído uma reputação impecável como diretor de operações. Seu caminho para o sucesso havia sido pavimentado com decisões firmes e às vezes impiedosas. Seu escritório, decorado com prêmios e reconhecimentos, era testemunha de sua ascensão meteórica no mundo corporativo. Na sala de reuniões, o ambiente era tenso. Os executivos discutiam os últimos resultados trimestrais e Renato, como sempre, dominava a conversa com sua presença autoritária. Os números não mentem, senhores, declarou, projetando gráficos na tela. Precisamos cortar pessoal nas áreas menos produtivas. É a única maneira de manter o crescimento. Mas Renato, interrompeu Carla Vieira, a diretora de recursos humanos, esses cortes afetariam principalmente as minorias e... Carla, cortou Renato com um sorriso condescendente, nos negócios não há lugar para sentimentalismos. A diversidade é boa para as fotos do relatório anual, mas no final, o que importa é a rentabilidade. A reunião terminou como tantas outras, com Renato se impondo sobre as objeções de seus colegas. Ao sair, vários executivos murmuravam entre si, mas ninguém se atrevia a desafiá-lo abertamente. A tarde caía sobre a cidade quando Renato decidiu caminhar até seu apartamento em Higienópolis, algo incomum para ele. O ar fresco de outubro o ajudaria a clarear a mente antes de seu jantar com investidores naquela noite. Enquanto caminhava pela elegante avenida, seu telefone tocou. Era sua mãe. Filho, você virá no domingo para o almoço em família? Mãe, você sabe que estou ocupado. A empresa... Sempre a empresa, Renato. Desde que seu pai faleceu, mal tivemos. A menção de seu pai provocou uma pontada de culpa. Seu Antônio Machado havia sido um homem de princípios, sempre pregando sobre a importância da humildade e do respeito. O que ele pensaria dele agora? Seus pensamentos foram interrompidos quando, ao virar uma esquina, se encontrou cara a cara com um homem afrodescendente que vestia um impecável terno azul marinho. O homem parecia perdido consultando seu telefone. Com licença, disse o desconhecido com voz educada. Poderia me indicar onde fica o Hotel Renaissance? Renato o olhou de cima a baixo com desdém. O preconceito, profundamente enraizado em sua mente, ativou seus piores instintos. O Renaissance? Respondeu com sarcasmo. Olha, esse hotel é bastante exclusivo. Talvez você devesse procurar algo mais, adequado ao seu perfil. O centro tem opções mais econômicas. O rosto do homem endureceu por um momento, mas manteve a compostura. Obrigado pela sua sugestão, respondeu com dignidade. Embora deva dizer que tem uma suíte reservada lá. Sou Daniel Torres. Escute, continuou Renato, ignorando a apresentação. Não quero ser grosseiro, mas este não é lugar para... O que Renato não notou foi a jovem que, do terraço de um café próximo, gravava discretamente a cena com seu telefone. Daniel Torres simplesmente assentiu, deu meia volta e se afastou, deixando Renato com uma sensação de superioridade que logo se tornaria seu pior pesadelo. A noite transcorreu sem incidentes. O jantar com os investidores foi um sucesso, e Renato retornou ao seu luxuoso apartamento satisfeito, sem imaginar que o encontro daquela tarde mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, a torre corporativa Tupi fervilhava com uma energia diferente. Os corredores estavam cheios de murmúrios e olhares furtivos. Mariana recebeu Renato com uma expressão preocupada. Senhor Machado, há rumores. Dizem que hoje apresentarão o novo CEO. Novo CEO? Impossível. Ninguém me informou nada. Mas antes que pudesse processar a informação, um e-mail em massa chegou a todos os funcionários. Reunião geral obrigatória no auditório principal às 10h da manhã.
Renato se dirigiu ao auditório com passo firme, embora uma sensação de inquietude começasse a crescer em seu interior. O local estava lotado. Executivos, gerentes e funcionários de todos os níveis esperavam expectantes. O presidente do conselho, Dr. Alexandre Ribeiro, subiu ao pódio. Bom dia a todos. Como sabem, nossa empresa está em um momento crucial. Precisamos nos adaptar aos novos tempos e, para isso, decidimos trazer sangue novo. Tenho o prazer de apresentar nosso novo CEO. O tempo pareceu parar quando Daniel Torres, o mesmo homem do encontro na rua, subiu ao palco com passo seguro e elegante. Bom dia, saudou Daniel com uma voz que preencheu o auditório. É uma honra estar aqui. Alguns de vocês talvez já me conheçam. Seus olhos se encontraram com os de Renato por um breve instante, e nesse momento, o diretor de operações sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. O resto da apresentação foi uma tortura para Renato. Daniel Torres expôs sua visão para a empresa: inovação, sustentabilidade e, acima de tudo, inclusão. Cada palavra parecia dirigida especificamente a ele. Nesta nova etapa, concluiu Daniel, não há lugar para preconceitos nem discriminação. Construiremos uma empresa onde o talento e o respeito sejam os únicos critérios que importam. Enquanto os aplausos enchiam o auditório, Renato permanecia imóvel em seu assento, consciente de que seu mundo estava prestes a mudar drasticamente. O dia transcorreu em uma névoa. Renato se trancou em seu escritório, evitando o contato com seus colegas. Mas no meio da tarde, uma mensagem em seu computador o fez empalidecer. O vídeo de seu encontro com Daniel começava a circular nos grupos internos da empresa. Mariana entrou sem fôlego. Senhor Machado, o CEO quer vê-lo em seu escritório. Agora. O caminho até o escritório principal nunca lhe pareceu tão longo. Cada passo ressoava em seus ouvidos como um tambor anunciando seu destino. Ao chegar, a assistente de Daniel o fez entrar imediatamente. Senhor Machado, saudou Daniel de pé junto à janela. Por favor, sente-se. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Daniel se virou lentamente, seus olhos fixos em Renato. Acho que temos uma conversa pendente, disse finalmente. Sobre direções e sobre algo muito mais importante, respeito. E assim, enquanto o sol começava a se esconder atrás dos edifícios de São Paulo, Renato Machado enfrentava o momento que marcaria o início de sua transformação, sem saber que este era apenas o começo de um longo caminho em direção à redenção. O escritório do CEO, antes um território familiar para Renato, agora parecia um terreno hostil. Daniel Torres sentou-se atrás de sua mesa, sua presença emanando uma autoridade serena que contrastava com o nervosismo mal contido de Renato. Sabe por que o chamei, senhor Machado? Perguntou Daniel, sua voz calma, mas firme. Senhor Torres, sobre o que aconteceu ontem. Começou Renato, mas Daniel levantou a mão para interrompê-lo. Antes que continue, quero lhe mostrar algo. Daniel girou seu monitor na direção de Renato. Na tela, vários e-mails de funcionários denunciavam situações anteriores de discriminação e preconceitos na empresa, muitas relacionadas diretamente a decisões tomadas por Renato. Isso vai além do nosso encontro casual, continuou Daniel. Tenho investigado a cultura corporativa desta empresa há meses. O que aconteceu ontem apenas confirmou o que eu já sabia. Renato sentiu uma gota de suor frio escorrer por suas costas. Sua mente calculista já antecipava a inevitável demissão, a humilhação pública, o fim de sua carreira. Eu poderia demiti-lo, disse Daniel, como se lesse seus pensamentos. Seria o mais fácil, não acha? Mas isso não resolveria o problema de fundo. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia abaixo deles. Em vez disso, tenho uma proposta diferente. Quero que lidere nosso novo programa de inclusão e diversidade. Renato piscou confuso. Como é? O que você ouviu? Quem melhor para liderar uma mudança cultural do que alguém que precisa dessa mudança? Será um projeto de 6 meses. Seu desempenho determinará seu futuro na empresa. Enquanto Renato processava essa informação, Carla Vieira, a diretora de Recursos Humanos, entrou no escritório com uma pasta. Ah, Carla, bem na hora, sorriu Daniel.
O Sr. Machado será o líder do projeto sobre o qual conversamos. Pode colocá-lo a par. Carla, a mesma mulher que Renato havia menosprezado tantas vezes, agora seria sua mentora neste processo. A ironia não escapava a ninguém na sala. Claro, respondeu Carla, mantendo um profissionalismo admirável. Começaremos amanhã com o primeiro workshop de sensibilização. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades. O vídeo do incidente havia se tornado viral dentro da empresa. E Renato podia sentir os olhares e os cochichos cada vez que caminhava pelos corredores. O primeiro workshop foi especialmente difícil. Sentado entre seus subordinados, Renato teve que ouvir depoimentos de funcionários que haviam sofrido discriminação. Uma jovem programadora de origem indígena compartilhou como havia sido preterida para promoções, apesar de seu excelente desempenho. Um executivo gay falou sobre os comentários homofóbicos que teve que suportar em reuniões de diretoria. Durante o almoço, Renato se encontrou sozinho no refeitório corporativo até que Mariana, sua assistente, se aproximou com sua bandeja. Se importa se eu me sentar, Sr. Machado? Pela primeira vez em anos, Renato realmente olhou para Mariana. Ela havia sido sua assistente por 5 anos, mas ele nunca se dera ao trabalho de realmente conhecê-la. Mariana, por que você continua sendo gentil comigo? Ela sorriu suavemente. Porque acredito que as pessoas podem mudar, senhor. Minha avó sempre dizia que até a árvore mais torta pode se endireitar com o cuidado adequado. Naquela tarde, durante uma reunião com a equipe do projeto, Carla apresentou o primeiro grande desafio de Renato. Precisamos que você faça uma apresentação na próxima semana sobre os avanços do programa, explicou. Será para toda a empresa. Tão cedo, protestou Renato. Mal estamos começando. Exatamente, interveio Daniel, que estava ouvindo da porta. A transparência é fundamental neste processo. A empresa precisa ver seu comprometimento. Naquela noite, em seu apartamento, Renato se viu revisando velhas fotografias familiares. Parou em uma onde aparecia com seu pai em sua formatura universitária. O que você diria agora, pai? Murmurou, lembrando-se dos ensinamentos de seu Antônio sobre a importância de tratar todos com dignidade. A campainha o tirou de seus pensamentos. Era Carla, com uma pilha de documentos. Pensei que você pudesse precisar de ajuda com a apresentação, disse, entrando no apartamento. E também acho que você precisa ouvir algumas verdades. Durante as horas seguintes, Carla compartilhou com Renato sua própria história de luta como mulher, em um mundo corporativo dominado por homens. Falou sobre como teve que trabalhar o dobro para ser levada a sério, sobre as vezes em que suas ideias foram ignoradas apenas para serem celebradas, quando apresentadas por um colega masculino. O privilégio, Renato, não é algo do qual devemos nos sentir culpados, explicou Carla. É algo que devemos reconhecer para usá-lo em benefício dos outros. Enquanto trabalhavam na apresentação, Renato começou a ver padrões em suas próprias decisões passadas. As promoções negadas, os comentários depreciativos, as suposições preconceituosas que havia feito sobre pessoas baseando-se unicamente em sua aparência ou origem. O dia da apresentação chegou mais rápido do que o esperado. O auditório estava lotado e Renato podia sentir a tensão no ambiente. Daniel Torres sentou-se na primeira fila, sua expressão neutra, mas atenta. Renato parou em frente ao pódio, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ajustava o microfone. Olhou para suas anotações preparadas e, num impulso, as deixou de lado. Bom dia, começou. Muitos de vocês viram o vídeo que se tornou viral há algumas semanas. Esse vídeo mostra o pior de mim, mas também marcou o início de uma jornada que estou apenas começando a entender. Pela primeira vez em sua carreira, Renato falou com o coração. Compartilhou seus preconceitos, reconheceu seus erros e, mais importante, expressou seu compromisso genuíno com a mudança. Não posso apagar o passado, concluiu, mas posso e quero fazer parte de um futuro melhor para esta empresa e para todos que a compõem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, até que Mariana se levantou e começou a aplaudir. Pouco a pouco, outros se juntaram a ela, não com o entusiasmo forçado das apresentações corporativas, mas com o reconhecimento sincero de quem presencia o início de uma transformação autêntica.
Ao final do dia, Daniel chamou Renato ao seu escritório novamente. Foi um bom começo, disse o CEO. Mas lembre-se, palavras são fáceis. São as ações que definirão sua verdadeira mudança. Renato assentiu, consciente de que o caminho que tinha pela frente seria longo e difícil. Enquanto saía do escritório, seu telefone vibrou com uma mensagem de sua mãe. Seu pai estaria orgulhoso do primeiro passo que você deu hoje, filho. Pela primeira vez em semanas, Renato sorriu genuinamente. O peso das consequências de suas ações ainda estava lá, mas agora se sentia mais como uma oportunidade de redenção do que como um castigo. A manhã começou com uma surpresa desagradável. Ao chegar ao seu escritório, Renato encontrou um envelope anônimo sobre sua mesa. Dentro, uma nota escrita com letras recortadas de jornal dizia: "Traidores como você não duram muito nesta empresa." Renato observou a mensagem com uma mistura de preocupação e determinação. 3 semanas haviam se passado desde sua apresentação pública e nem todos tinham recebido bem sua nova postura. Especialmente o grupo de executivos seniores que ele mesmo havia ajudado a cultivar ao longo dos anos. "Bom dia, Sr. Machado." Mariana entrou com a agenda do dia. O Comitê de Diversidade o aguarda na sala de reuniões. No caminho, Renato notou as mudanças sutis no ambiente de trabalho. Alguns funcionários que antes nem ousavam olhar para ele agora o cumprimentavam com sorrisos tímidos. Outros, especialmente do círculo executivo, o evitavam deliberadamente. Na sala de reuniões, Carla já havia começado a reunião com o comitê recém-formado. Uma mistura diversa de funcionários de diferentes níveis, origens e departamentos. "Renato, você chega bem na hora", disse Carla. "Estávamos discutindo a proposta da Ana." Ana Oliveira, uma jovem analista de origem indígena, endireitou-se na cadeira. "Como eu dizia, precisamos revisar os processos de recrutamento. Os requisitos atuais excluem indiretamente candidatos de comunidades marginalizadas." "Por exemplo?" perguntou Renato, sentando-se. "O requisito de estudos em universidades específicas", explicou Ana. "Há talentos incríveis se formando em universidades públicas e regionais, mas eles nem chegam às entrevistas." Enquanto Ana falava, Renato lembrou-se de quantas vezes havia descartado currículos baseando-se em critérios semelhantes. O peso de suas ações passadas se tornava cada vez mais real. A reunião foi interrompida por Alberto Santos, um dos diretores mais antigos e aliados próximos de Renato no passado. "Desculpem a interrupção", disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Renato, precisamos discutir os números do último trimestre. Os investidores estão preocupados." Na sala de Alberto, a verdadeira intenção da interrupção ficou evidente. "O que você está fazendo, Renato?" disparou Alberto. "Todo esse circo da diversidade está assustando os investidores." As ações caíram 2% desde que começou essa iniciativa. "As mudanças precisam de tempo, Alberto", respondeu Renato, surpreso com sua própria calma. "Tempo? Você ficou mole? Vários no conselho acham que Torres lavou seu cérebro. Este não é o Renato que conhecemos." "Talvez esse seja o ponto", respondeu Renato, levantando-se. "O Renato que vocês conheciam precisava mudar." Ao sair do escritório de Alberto, Renato encontrou Daniel no corredor. "Tudo bem?" perguntou o CEO, embora seu tom sugerisse que já sabia a resposta. "A resistência é mais forte do que eu esperava", admitiu Renato. "Claro que é", sorriu Daniel. "Você está desafiando um sistema que muitos trabalharam duro para manter. Mas deixe-me mostrar algo." Em seu escritório, Daniel projetou uma apresentação com estatísticas surpreendentes. Empresas com equipes diversas têm 35% mais chances de superar seus concorrentes. A inovação aumenta 20% quando há diversidade de pensamento e origem. "Os números não mentem", murmurou Renato, lembrando-se de sua própria frase favorita. "Exato, e falando em números", Daniel fez uma pausa significativa. "Preciso que você revise estes relatórios de discriminação salarial na empresa. Acho que você achará os dados reveladores." Naquela noite, Renato ficou até tarde no escritório, mergulhado nos relatórios. As disparidades salariais eram evidentes.
mulheres ganhando consistentemente menos que homens em posições similares, minorias concentradas em cargos de menor hierarquia, padrões de promoção tendenciosos. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Alberto. Reunião urgente amanhã, 8 horas. Vários diretores queremos discutir sua posição na empresa. Renato sentiu um nó no estômago, mas já não era o mesmo homem que teria se dobrado à pressão de seus pares. Respondeu simplesmente: estarei lá. Na manhã seguinte, a sala de reuniões estava tensa. 5 diretores, incluindo Alberto, o esperavam com expressões severas. Isto é uma intervenção, Renato, começou Alberto. Você colocou em risco tudo o que construímos. Ou você volta à linha, ou seremos obrigados a tomar medidas. Renato olhou para cada um de seus antigos aliados. Medidas? Como a nota anônima na minha mesa. O silêncio incômodo confirmou suas suspeitas. Senhores, continuou Renato, tenho aqui um relatório detalhado de cada decisão discriminatória que tomamos nos últimos 5 anos. Cada promoção negada injustamente, cada diferença salarial injustificável, cada caso de assédio ignorado. Tirou um pendrive e o colocou sobre a mesa. Podemos fazer isso de 2 formas. Vocês podem se juntar à mudança ou podem enfrentar as consequências de suas ações passadas. A escolha é de vocês. Você está nos ameaçando? Grunhiu um dos diretores. Não estou oferecendo a vocês a mesma oportunidade que me deram. A chance de sermos melhores. Enquanto saía da sala, Renato cruzou com Carla, que havia escutado tudo de fora. Isso foi corajoso, disse ela, mas também perigoso. Eu sei, respondeu Renato, mas não posso mais fazer parte do problema, não depois de tudo o que aprendi. Naquela tarde, enquanto revisava currículos para novas posições, prestando especial atenção a candidatos que antes teria descartado automaticamente, Renato recebeu um e-mail de Daniel. O verdadeiro teste de um líder não é manter o status quo, mas ter a coragem de mudá-lo quando necessário. Bem feito. Pela primeira vez desde que começou esse processo, Renato sentiu que estava realmente do lado certo da história. A resistência à mudança era forte, mas sua determinação era ainda mais forte. A tensão na torre corporativa Tupi havia atingido níveis sem precedentes. Uma semana após o confronto com os diretores, a empresa estava dividida em 2 grupos claramente definidos: aqueles que apoiavam a mudança e os que resistiam ferrenhamente a ela. Renato chegou cedo naquela manhã, encontrando seu escritório em completa desordem. Os arquivos estavam espalhados pelo chão. Seu computador mostrava sinais de ter sido manipulado. E na parede, escrito com caneta vermelha: vendido. Mariana entrou horrorizada ao ver o estado do escritório. Senhor Machado, quer que eu chame a segurança? Não, respondeu Renato, recolhendo calmamente os papéis. Isso só confirma que estamos tocando nos nervos certos. Enquanto organizavam o escritório, Renato notou algo estranho nos arquivos espalhados. Faltavam documentos importantes, especificamente aqueles relacionados ao novo programa de inclusão. Seu telefone tocou. Era Carla. Renato, temos uma situação. Alguém vazou informações confidenciais do programa para a concorrência. Eles estão usando nossos planos para nos desacreditar no mercado. A notícia atingiu forte, mas não o surpreendeu. Daniel já sabe. Ele está convocando uma reunião de emergência em 1 hora. Na sala de reuniões, o ambiente era sombrio. Daniel Torres permanecia de pé junto à janela, observando a cidade enquanto os executivos entravam. Alberto e seu grupo pareciam suspeitosamente satisfeitos. Senhores, começou Daniel, temos uma crise em nossas mãos, mas não é a crise que alguns esperavam. Ele projetou na tela vários e-mails. Estas mensagens demonstram quem vazou a informação e por quê. O interessante não é apenas o vazamento, mas o plano por trás dele. Os e-mails revelavam uma conspiração para sabotar o programa de inclusão de dentro, liderada por alguns dos diretores mais antigos. Alberto, continuou Daniel, quer explicar por que você estava coordenando com nossa concorrência para afundar sua própria empresa? O silêncio na sala era ensurdecedor. Alberto empalideceu visivelmente.
Nós só queríamos proteger a empresa dessas ideias progressistas que estão arruinando tudo, balbuciou Alberto. Arruinando? Interveio Renato pegando seu tablet. Permitam-me mostrar algo. Ele projetou uma série de gráficos e estatísticas. Nas últimas 3 semanas, desde que implementamos as primeiras mudanças do programa, a produtividade nos departamentos com equipes diversas aumentou 15%. A satisfação no trabalho subiu 23%. E mais importante ainda, identificamos talentos excepcionais que antes passávamos despercebidos. Ana Oliveira, a jovem analista, levantou-se e continuou a apresentação. Além disso, nossas novas políticas de recrutamento atraíram candidatos brilhantes que antes nem consideravam nossa empresa. A percepção pública da corporação melhorou significativamente. Daniel assentiu com aprovação. A verdadeira crise, senhores, não é a mudança que estamos implementando. A crise é a resistência tóxica a essa mudança. Ele se dirigiu especificamente a Alberto e seu grupo. Seus serviços não serão mais necessários nesta empresa. A segurança os escoltará até seus escritórios para recolher seus pertences. Enquanto os diretores destituídos eram escoltados para fora da sala, Renato sentiu uma mistura de emoções. Esses homens haviam sido seus mentores, seus aliados, mas também representavam tudo contra o que agora lutava para mudar. Renato, chamou Daniel quando a sala havia se esvaziado. Preciso que você assuma temporariamente as responsabilidades de Alberto. Demonstre que sua mudança é mais que palavras. As semanas seguintes foram intensas. Renato trabalhou incansavelmente para reestruturar os departamentos afetados, implementando novas políticas de inclusão e mentoria. Estabeleceu um sistema de promoções baseado estritamente em méritos e criou espaços de diálogo aberto para que os funcionários compartilhassem suas experiências e preocupações. Uma tarde, enquanto revisava candidatos para as posições vagas, recebeu uma visita inesperada. Era José, o zelador do edifício, um homem que antes mal notava. Senhor Machado, disse José timidamente, queria mostrar algo ao senhor. Ele entregou uma pasta desgastada. Dentro havia um diploma universitário em engenharia de sistemas e certificações técnicas avançadas. Estou trabalhando como zelador há 5 anos porque ninguém me dava uma oportunidade na minha área, explicou José. Quando ouvi seu discurso sobre mudança, pensei que talvez... Renato observou os documentos, lembrando-se de quantas vezes havia passado por José sem sequer olhá-lo. Gostaria de uma entrevista com o departamento de TI. O sorriso de José iluminou o escritório. Naquela noite, enquanto fechava seu escritório, Renato recebeu uma mensagem de sua mãe. Vem jantar no domingo? Seu pai sempre dizia que as mudanças mais importantes começam em casa. Pela primeira vez em anos, Renato respondeu imediatamente, estarei lá. No estacionamento, encontrou-se com Carla. Sabe, disse ela, quando Daniel propôs colocá-lo no comando do programa de inclusão, pensei que ele estava louco. Mas agora vejo que era exatamente o que a empresa precisava. Alguém que entendesse o problema de dentro e tivesse a coragem de mudar. Renato sorriu. A verdadeira mudança está apenas começando. O auditório do Centro de Convenções de São Paulo estava lotado. Executivos das principais empresas do país haviam se reunido para a Conferência Anual de Liderança Empresarial. E este ano, o tema central era a diversidade e inclusão no mundo corporativo. Renato Machado encontrava-se nos bastidores, revisando suas anotações para a apresentação. 6 meses haviam se passado desde o início de sua transformação, e agora ele estava prestes a compartilhar sua experiência com a elite empresarial brasileira. Nervoso? Perguntou Daniel, aproximando-se com 2 xícaras de café. É diferente quando você está do outro lado da história, respondeu Renato, aceitando o café. A propósito, acrescentou Daniel, os números do último trimestre chegaram. Somos oficialmente a empresa com maior crescimento no setor. Antes que Renato pudesse responder, o apresentador o anunciou. Com vocês, o diretor de transformação cultural da corporativa Tupi, Renato Machado. O silêncio expectante o recebeu enquanto subia ao palco. Muitos dos presentes conheciam sua reputação anterior,
o que tornava sua presença ainda mais intrigante. Há 6 meses, e começou. Eu era o tipo de executivo que acreditava que a diversidade era apenas uma palavra da moda. O tipo de pessoa que julgava baseando-se em aparências e preconceitos. Enquanto Renato compartilhava sua história de transformação, notou diferentes reações na plateia. Alguns assentiam com compreensão, outros se remexiam desconfortavelmente em seus assentos, provavelmente se reconhecendo em suas palavras. Mas os números não mentem. Continuou projetando os resultados da empresa. Desde que implementamos nosso programa de inclusão integral, vimos um aumento de 40% em inovação, uma redução de 60% na rotatividade de pessoal e um incremento de 35% na satisfação de nossos clientes. Na primeira fila, José, agora líder da equipe de desenvolvimento tecnológico, sorria orgulhoso. Sua história de sucesso era um dos exemplos mais poderosos do programa. Depois da apresentação, durante o coquetel, Renato se viu rodeado de executivos interessados em implementar programas similares em suas empresas. No entanto, uma conversa em particular chamou sua atenção. "Discurso impressionante, Machado", disse uma voz familiar. Era Ricardo Vega, CEO do principal concorrente. "Mas me pergunto se tudo isso não é apenas uma estratégia de marketing muito elaborada." "Os resultados falam por si, Ricardo", respondeu Renato. "Convido você a visitar nossa empresa quando quiser. As portas estão abertas." Naquela noite, durante o jantar familiar de domingo, que agora ele nunca perdia, Renato compartilhou com sua mãe os eventos do dia. "Sabe o que seu pai me disse quando você decidiu entrar no mundo corporativo?" perguntou ela, enquanto servia a sobremesa. Ele disse: "Nosso filho tem o potencial de mudar as coisas de dentro. Parece que você finalmente está dando razão a ele." A semana seguinte trouxe novos desafios. Várias empresas importantes solicitaram assessoria para implementar programas de inclusão similares. Renato e sua equipe se viram desenvolvendo um modelo replicável que pudesse ser adaptado a diferentes contextos empresariais. Durante uma dessas sessões de consultoria, Carla notou algo interessante. "Você percebe que estamos criando um movimento?" comentou enquanto revisavam propostas. "Outras empresas não só querem copiar nosso programa, querem fazer parte de algo maior." "Tenho uma ideia", respondeu Renato. "E se criássemos uma rede de empresas comprometidas com a inclusão, poderíamos compartilhar recursos, experiências, talentos?" A ideia ganhou força rapidamente. Em menos de um mês formou-se a Aliança Empresarial pela Inclusão, com a corporativa Tupi liderando a iniciativa. No entanto, nem tudo eram flores. Um dia, enquanto Renato apresentava a iniciativa em outra empresa, um executivo o confrontou. "Como sabemos que isso não é apenas uma fase? Há 6 meses você era conhecido por ser um dos executivos mais discriminadores do meio." Renato respirou fundo antes de responder. "Precisamente por isso, sou a prova viva de que a mudança é possível. Não pretendo apagar meu passado, mas sim construir um futuro diferente." O projeto começou a atrair a atenção da mídia. Revistas de negócios solicitavam entrevistas, universidades pediam palestras, e logo Renato se viu sendo o rosto de um movimento que transcendia as fronteiras corporativas. Uma tarde, enquanto caminhava pelos corredores da empresa, parou em frente ao mural recém-instalado no saguão. Era uma colagem de fotografias de funcionários de diferentes origens, gêneros e habilidades, todos contribuindo para o sucesso da empresa. Mariana se aproximou com um sorriso. "Sabe, quando tudo isso começou, muitos de nós pensamos que era apenas uma estratégia para agradar o novo CEO. Mas você realmente mudou." "Não, Mariana", respondeu Renato. "Todos nós mudamos. Eu só tive que cair mais baixo para perceber que precisava me levantar mais alto." O sol mal começava a nascer sobre São Paulo quando Renato recebeu uma ligação urgente de Daniel. A voz do CEO soava tensa. "Preciso que você veja as notícias." Agora. Na tela de sua televisão, um conhecido programa matinal de negócios transmitia uma investigação especial. A reportagem mostrava gravações antigas de Renato em diferentes situações comprometedoras. Comentários discriminatórios em reuniões, decisões tendenciosas em contratações.
até mesmo o incidente com Daniel que havia iniciado tudo. Hipocrisia corporativa, a verdadeira face da mudança, dizia a manchete. Ricardo Vega, murmurou Renato, reconhecendo a mão de seu concorrente por trás da reportagem. Ao chegar ao escritório, o ambiente estava pesado. Os funcionários cochichavam pelos corredores e as redes sociais ferviam com comentários sobre a reportagem. A Aliança Empresarial pela Inclusão já havia recebido ligações de várias empresas querendo se desvincular do projeto. "O que fazemos?", perguntou Carla durante a reunião de emergência. "Isso pode destruir tudo o que construímos." Daniel, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. "Renato, lembra o que eu te disse no primeiro dia? As palavras são fáceis, são as ações que contam." Renato assentiu, uma ideia se formando em sua mente. "Preciso fazer uma declaração pública, não para me defender, mas para enfrentar meu passado de frente." Naquela tarde, em uma coletiva de imprensa convocada às pressas, Renato se posicionou diante de dezenas de microfones e câmeras. "Sim, aquele homem nos vídeos sou eu", começou. "Cada gravação é real. Cada ação discriminatória, cada comentário preconceituoso, cada decisão tendenciosa. Não estou aqui para me justificar nem para pedir perdão. Estou aqui para mostrar que a mudança é possível, mas apenas se estivermos dispostos a enfrentar nossos erros com honestidade." Ele prosseguiu apresentando dados concretos sobre a transformação da empresa, depoimentos de funcionários e os resultados tangíveis do programa de inclusão. José, agora diretor de tecnologia, subiu ao pódio para compartilhar sua história. "O Renato Machado daqueles vídeos nunca teria me dado uma oportunidade", disse José. "O homem que vocês veem hoje não só me deu essa chance, como está ajudando a criar oportunidades para milhares de outros." A coletiva de imprensa se tornou viral, mas não da maneira que Ricardo Vega havia esperado. As redes sociais se encheram de mensagens de apoio e depoimentos similares de transformação pessoal. No entanto, a prova mais difícil estava por vir. Naquela noite, enquanto Renato jantava com sua mãe, recebeu uma ligação inesperada. Era seu tio Eduardo, o irmão mais velho de seu pai e um dos investidores mais importantes da empresa. "O que você está fazendo com a empresa do seu pai, Renato?", trovejou a voz de Eduardo. "Todo esse circo da inclusão está afugentando investidores sérios. Se você não corrigir o rumo, vou vender todas as minhas ações." A ameaça era séria. A venda maciça de ações poderia desestabilizar a empresa e colocar em risco todo o programa. "Tio", respondeu Renato com calma, "papai sempre dizia que o verdadeiro valor de uma empresa não está em suas ações, mas em suas pessoas." "Seu pai era um sonhador", retrucou Eduardo. "Por isso eu tive que manter o negócio à tona todos esses anos." "Não, tio. Papai era um visionário, e agora entendo por quê." A conversa terminou em um impasse, mas Renato sabia que a batalha estava apenas começando. No dia seguinte, convocou uma reunião extraordinária do Conselho Diretor. "Senhores", começou, "estamos em um ponto de inflexão. Podemos recuar diante da pressão ou podemos demonstrar que nosso compromisso com a mudança é inabalável." Apresentou um plano audacioso: abrir a empresa para pequenos investidores, especialmente de comunidades tradicionalmente excluídas do mercado de ações. A proposta era revolucionária e arriscada. "É uma loucura", protestou um dos conselheiros. "Os mercados vão nos punir ou vão nos recompensar", interveio Daniel. "Às vezes, a maior oportunidade de negócio está em fazer a coisa certa." A votação foi acirrada, mas o plano foi aprovado. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. Enquanto Eduardo e outros investidores tradicionais vendiam suas ações, novos investidores, atraídos pela visão inclusiva da empresa, começavam a comprar. Um mês depois, o preço das ações não só havia se recuperado, como tinha atingido novos recordes. A história de transformação de Renato e da empresa se tornou um estudo de caso em escolas de negócios. "Sabe o que é mais irônico?", comentou Carla durante uma celebração da equipe. "Ricardo Vega pensou que expondo seu passado nos destruiria, mas só conseguiu tornar nossa mensagem mais poderosa." Renato sorriu, observando sua equipe diversa interagir naturalmente. Às vezes,
Precisamos que nos lembrem de onde viemos para apreciar para onde estamos indo. O salão de conferências do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, fervilhava de expectativa. Executivos de todo o mundo haviam se reunido para o Fórum Global de Liderança Empresarial, e Renato Machado era um dos palestrantes principais. De vilão a visionário, havia intitulado o Financial Times seu perfil na semana anterior, destacando como a transformação da corporativa Tupi se tornara um modelo global de mudança organizacional. Enquanto esperava sua vez de falar, Renato recordava a conversa que tivera com Daniel antes de viajar. Você não vai apenas representar a empresa, dissera o CEO. Vai representar a possibilidade de mudança que muitos acreditam ser impossível. O moderador o anunciou e Renato subiu ao palco. Entre o público, distinguiu vários rostos conhecidos do mundo empresarial internacional, incluindo Sarah Chen, CEO de uma importante multinacional asiática conhecida por suas políticas conservadoras. Há um ano, começou Renato, eu teria me sentido desconfortável compartilhando o palco com muitos de vocês. Não por suas conquistas ou posição, mas pelos meus próprios preconceitos sobre sua origem, gênero ou cultura. Hoje me sinto desconfortável por razões diferentes, porque sei que alguns de vocês estão onde eu estava, presos em preconceitos que limitam não apenas suas empresas, mas a sociedade inteira. Durante sua apresentação, Renato compartilhou dados que demonstravam como a diversidade havia impactado positivamente na inovação e rentabilidade da corporativa Tupi. Mas foi durante a sessão de perguntas que algo inesperado aconteceu. Sarah Chen pegou o microfone. Senhor Machado, sua história é inspiradora, mas em muitas culturas, especialmente na Ásia, mudanças radicais em estruturas hierárquicas tradicionais são mal vistas. Como poderíamos implementar essas mudanças sem alienar nossos stakeholders? A pergunta tocou em um ponto crucial. Renato respirou fundo antes de responder. A inclusão não significa destruir tradições, significa expandi-las para abraçar novas realidades. No Brasil também enfrentamos resistência cultural, mas descobrimos que o respeito pela tradição pode coexistir com a inovação social. Após a conferência, Sarah se aproximou de Renato com uma proposta surpreendente. Ela queria implementar um programa piloto de inclusão em sua empresa, mas precisava de ajuda para navegá-lo culturalmente. No entanto, o verdadeiro teste chegou naquela mesma noite. Durante o jantar de gala, Renato recebeu uma mensagem urgente de Mariana. Sua sobrinha Lúcia, a filha de sua irmã, havia sido rejeitada em uma entrevista de emprego na corporativa Tupi. O departamento de RH diz que ela não atende aos requisitos mínimos, explicou Mariana. Sua irmã está furiosa e ameaça ir à mídia, denunciando que seu discurso de inclusão não se aplica à própria família. Renato sentiu o peso da ironia. No passado, teria feito uma ligação para garantir a vaga de sua sobrinha sem pensar duas vezes. Agora, enfrentava um dilema que colocaria à prova tudo o que pregava. Ao retornar a São Paulo, reuniu-se com Carla para revisar o caso. Lúcia tem boas notas, admitiu Carla, mas há outros candidatos mais bem qualificados, incluindo vários de comunidades marginalizadas que lutaram contra obstáculos significativos para obter sua educação. E o que você recomenda? Perguntou Renato. Que façamos o que pregamos, manter o processo justo e transparente. A conversa com sua irmã foi difícil. Então sua famosa inclusão não inclui a própria família? Reclamou ela. Pelo contrário, respondeu Renato. A verdadeira inclusão significa que todos competem em igualdade de condições, sem privilégios especiais. Mas proponho algo. Podemos ajudar Lúcia a se preparar melhor para futuras oportunidades. Para sua surpresa, essa resposta não apenas acalmou sua irmã, mas se tornou a base para um novo programa. Mentorias para candidatos rejeitados, ajudando-os a identificar áreas de melhoria e se preparar para futuras oportunidades. Enquanto isso, o programa piloto com Sarah Chen na Ásia começava a dar frutos inesperados. A empresa havia encontrado formas criativas de integrar políticas inclusivas, respeitando as tradições locais, criando um modelo que outras empresas asiáticas começavam a notar.
É fascinante, comentou Daniel durante uma videochamada com Sara e Renato. Cada cultura encontra seu próprio caminho para a inclusão, mas o destino é o mesmo, um mundo empresarial mais justo e diverso. A história da corporativa Tupi começou a se replicar em diferentes contextos culturais, cada um adaptando o modelo às suas próprias realidades. Renato se viu viajando pelo mundo, não como o executivo arrogante que uma vez fora, mas como uma ponte entre diferentes culturas unidas por um objetivo comum. Uma tarde, enquanto revisava o programa de mentorias, Renato recebeu uma carta inesperada. Era de Lúcia. "Tio", escrevia ela, "no início eu estava com raiva, mas agora entendo. Tenho trabalhado com minha mentora e descobri áreas onde realmente precisava melhorar. Obrigada por não ter tomado o caminho fácil." O auditório da Universidade de São Paulo estava lotado. Estudantes, professores e profissionais haviam se reunido para ouvir Renato Machado dar uma palestra sobre o impacto social da transformação empresarial. Enquanto Renato se preparava para subir ao palco, não pôde evitar refletir sobre como sua vida havia mudado nos últimos 2 anos. De um executivo temido e respeitado por razões equivocadas, agora se encontrava sendo um referencial de mudança positiva. "Bem-vindos", começou. "Há 2 anos, se alguém me dissesse que eu estaria aqui falando sobre inclusão e responsabilidade social, provavelmente eu teria rido na cara dessa pessoa. Mas a vida tem uma maneira interessante de nos ensinar lições." Durante a hora seguinte, Renato compartilhou não apenas os sucessos da corporativa Tupi, mas também os desafios e fracassos que haviam enfrentado em seu caminho para a transformação. Falou sobre como a mudança na cultura empresarial havia começado a ter um efeito dominó na sociedade. "Nossos funcionários não estão apenas mudando a forma como trabalhamos", explicou. "Estão mudando a forma como vivem suas vidas fora do escritório. Estão educando suas famílias, se envolvendo em suas comunidades, exigindo mudanças em outras instituições." Após a palestra, durante a sessão de perguntas e respostas, uma jovem estudante levantou a mão. "Senhor Machado, tudo soa maravilhoso, mas o que acontece com as pequenas empresas que não têm os recursos de uma grande corporação? Como elas podem implementar essas mudanças?" A pergunta fez Renato parar para pensar. Era verdade que até agora seu foco havia sido principalmente em grandes corporações. "É uma excelente pergunta", respondeu. "E para ser honesto, é uma área na qual precisamos trabalhar mais. Mas acredito que é aí que vocês, a próxima geração de líderes, entram em cena." Naquela noite, de volta ao seu escritório, Renato não conseguia tirar a pergunta da cabeça. Chamou Carla e Daniel para uma reunião urgente. "Precisamos expandir nosso foco", disse. "Temos trabalhado com grandes empresas, mas e as pequenas e médias empresas que são o coração da nossa economia?" Assim nasceu o Programa de Inclusão para PMEs, uma iniciativa que buscava adaptar as estratégias de inclusão e diversidade para negócios menores. O programa oferecia recursos, treinamento e mentoria a empresas que normalmente não poderiam pagar por consultorias especializadas. No entanto, com essa nova iniciativa, surgiram novos desafios. Alguns críticos argumentavam que a corporativa Tupi estava tentando monopolizar o conceito de inclusão, enquanto outros questionavam se uma grande corporação poderia realmente entender as necessidades das pequenas empresas. Foi então que Renato teve uma ideia ousada. "E se convidássemos nossos críticos para fazer parte do programa?", propôs à sua equipe. "Não apenas como participantes, mas como colaboradores no design." A proposta era arriscada, mas decidiram seguir em frente. Convidaram líderes de pequenas empresas, ativistas sociais e até alguns de seus críticos mais vocais para uma série de mesas redondas para redesenhar o programa. As discussões foram intensas e muitas vezes desconfortáveis. Renato se viu questionado não apenas sobre as políticas da empresa, mas sobre suas próprias motivações pessoais. "Como sabemos que isso não é apenas uma estratégia elaborada de relações públicas?", perguntou Maria Gomes, dona de uma pequena padaria e ativista comunitária. Renato respirou fundo antes de responder.
Não posso provar minhas intenções, Maria. Só posso mostrá-las através de ações consistentes ao longo do tempo. E estou aqui, ouvindo, porque reconheço que não tenho todas as respostas. À medida que as sessões avançavam, o programa começou a tomar uma nova forma. Foi adaptado para incluir microcréditos, programas de capacitação comunitária e um sistema de mentorias cruzadas onde grandes e pequenas empresas podiam aprender umas com as outras. O impacto começou a ser sentido em diversos setores da sociedade. Pequenos negócios em bairros marginalizados começaram a florescer, contratando e capacitando pessoas que antes teriam sido excluídas do mercado de trabalho tradicional. Um dia, enquanto visitava um desses negócios, uma pequena loja de conserto de eletrônicos em um bairro popular, Renato encontrou José, o ex-zelador que agora era diretor de tecnologia na corporativa Tupi. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Renato surpreso. José sorriu. "Venho todos os sábados dar aulas de programação para os jovens do bairro. Alguns deles já estão trabalhando em projetos freelance para nossos clientes." Foi nesse momento que Renato realmente entendeu o alcance do que haviam iniciado. Não se tratava apenas de mudar uma empresa ou mesmo uma indústria. Estavam plantando as sementes de uma mudança social mais ampla. No entanto, com o sucesso, vieram novos desafios. Grupos conservadores começaram a acusar a corporativa Tupi de promover uma agenda ideológica. Alguns políticos, sentindo seus interesses ameaçados, começaram a propor legislações que dificultariam a implementação de programas de inclusão. Renato percebeu que a batalha pela inclusão e diversidade estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando uma nova fase, uma que exigiria navegar por águas políticas e sociais complexas. Enquanto se preparava para uma reunião com sua equipe para discutir esses novos desafios, Renato recebeu uma mensagem de texto inesperada. Era de Ricardo Vega, seu antigo rival. "Renato, precisamos conversar. As coisas estão ficando complicadas e acho que é hora de unirmos forças. Podemos nos encontrar?" O café do exclusivo Clube Paulistano estava quase vazio quando Renato chegou para seu encontro com Ricardo Vega. O homem que uma vez havia sido seu mais ferrenho rival o esperava em uma mesa discreta no canto. "Renato", cumprimentou Ricardo, levantando-se para apertar sua mão. "Obrigado por vir." "Do que se trata isso, Ricardo?" perguntou Renato, indo direto ao ponto. Ricardo suspirou profundamente antes de falar. "As coisas estão mudando mais rápido do que qualquer um de nós previu. O movimento que você iniciou está abalando as fundações de todo o sistema empresarial." "Isso é ruim?" questionou Renato, arqueando uma sobrancelha. "Não, mas é perigoso", respondeu Ricardo. "Há forças poderosas se movendo contra nós, contra todos nós." Ricardo prosseguiu explicando como um grupo de empresários tradicionais e políticos conservadores estava formando uma coalizão para frear as iniciativas de inclusão e diversidade. Eles estavam pressionando por legislações que tornariam quase impossível implementar políticas de equidade nas empresas. "Por que você está me contando isso?" perguntou Renato, ainda cético. "Por quê?" Ricardo fez uma pausa. "Percebi que estava do lado errado da história. E porque precisamos unir forças se quisermos ter alguma chance de vencer essa batalha." A proposta de Ricardo era audaciosa: formar uma aliança entre as principais empresas do país, independentemente de sua história passada, para defender e promover políticas de inclusão e diversidade. Renato saiu da reunião com a cabeça girando. A oferta de Ricardo parecia sincera, mas poderia confiar no homem que não muito tempo atrás havia tentado destruí-lo? No escritório, convocou uma reunião urgente com Daniel, Carla e o resto da equipe diretiva. "É uma armadilha", declarou imediatamente Carla. "Ricardo só quer pegar carona no sucesso agora que vê que estamos ganhando." "Ou talvez", interveio Daniel, "ele realmente tenha tido seu próprio momento de revelação como você teve, Renato." A discussão se prolongou por horas. Os riscos eram enormes. Se confiassem em Ricardo e fosse uma armadilha, poderiam perder tudo o que haviam construído. Mas se rejeitassem a oferta, e Ricardo estivesse sendo sincero, poderiam perder uma oportunidade crucial para ampliar seu impacto. Finalmente, Renato tomou uma decisão.
Vamos aceitar a aliança, anunciou, mas com condições. Seremos transparentes em cada passo do processo. E mais importante ainda, envolveremos nossos críticos e representantes de comunidades marginalizadas na tomada de decisões. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. A notícia da aliança entre a corporativa Tupi e o conglomerado de Ricardo Vega abalou o mundo empresarial. Alguns viram como uma jogada brilhante, outros como uma traição aos princípios. Renato se viu navegando águas cada vez mais turbulentas. Por um lado, a aliança lhes dava um poder sem precedentes para impulsionar mudanças em nível nacional. Por outro, enfrentavam uma crescente resistência daqueles que viam a iniciativa como uma ameaça aos seus interesses. O ponto de inflexão chegou durante uma audiência pública no Congresso Nacional. Renato e Ricardo estavam testemunhando a favor de uma lei que promoveria a diversidade nos conselhos de administração das empresas públicas. Enquanto Renato falava, notou uma mulher na plateia. Era Ana, a jovem analista que havia conhecido no início de sua transformação. Agora ela carregava um bebê nos braços e o olhava com uma mistura de esperança e preocupação. Naquele momento, Renato se afastou de seu discurso preparado. "Senhoras e senhores do Congresso", disse, sua voz carregada de emoção, "isto não se trata de números em uma planilha ou de cumprir cotas. Trata-se do futuro que queremos construir para nossos filhos. Um futuro onde cada pessoa, independentemente de sua origem, gênero ou circunstâncias, tenha a oportunidade de contribuir e prosperar." Olhou diretamente para Ana e seu bebê enquanto continuava. "Não faz muito tempo. Eu era parte do problema. Hoje, estou aqui não apenas para ser parte da solução, mas para convidar todos a se juntarem a essa mudança. Porque a verdadeira transformação não ocorre nas salas de reuniões ou nos corredores do poder, mas nos corações e mentes de cada um de nós." O discurso se tornou viral, transcendendo as fronteiras do Brasil e ressoando em comunidades empresariais ao redor do mundo. A lei foi aprovada, mas isso foi apenas o começo. Nos meses seguintes, a aliança liderada por Renato e Ricardo começou a implementar mudanças significativas. Programas de mentoria cruzada entre grandes corporações e pequenas empresas, fundos de investimento especificamente destinados a empreendedores de comunidades marginalizadas, e campanhas educativas massivas sobre inclusão e diversidade. No entanto, com cada vitória vinham novos desafios. A resistência se tornou mais sofisticada e, em alguns casos, mais agressiva. Renato e sua equipe se viram lutando não apenas contra preconceitos enraizados, mas contra toda uma estrutura de poder que resistia à mudança. Uma noite, enquanto Renato trabalhava até tarde em seu escritório, recebeu uma ligação inesperada. Era Daniel. "Renato", disse o CEO, sua voz carregada de preocupação, "acabei de receber informações de que estão planejando um ataque coordenado contra nós. Não apenas contra a empresa, mas contra você pessoalmente. Eles estão dispostos a usar qualquer meio para desacreditá-lo e deter o movimento." Enquanto ouvia os detalhes, Renato sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Eles haviam chegado a um ponto crítico. O que fizessem a seguir não apenas definiria o futuro de sua iniciativa, mas poderia ter repercussões na forma como as empresas abordariam a inclusão e a diversidade em todo o mundo. A sala de crise no 50º andar da torre corporativa Tupi fervilhava de atividade. Renato, Daniel, Carla, Ricardo e uma equipe de assessores jurídicos e de relações públicas trabalhavam freneticamente para antecipar e neutralizar o ataque iminente. "Temos informações de que planejam vazar e-mails antigos", informou um dos assessores. "Conversas que poderiam ser tiradas de contexto para desacreditar você, Renato." Renato assentiu gravemente. "Não podemos negar nosso passado. A questão é, como o enfrentamos?" Foi Carla quem propôs a estratégia audaciosa. "E se nos antecipássemos? Publicássemos nós mesmos esses e-mails, junto com uma narrativa honesta sobre como e por que mudamos." A proposta era arriscada. Exporiam voluntariamente os aspectos mais sombrios de seu passado corporativo.
mas também demonstraria uma transparência sem precedentes. Vamos fazer isso, decidiu Renato. Mas vamos um passo além. Convidemos as pessoas que foram afetadas por nossas ações passadas para contar suas histórias também. Durante as 48 horas seguintes, a equipe trabalhou sem descanso. Lançaram uma plataforma online chamada O Caminho para a Mudança, onde publicaram os e-mails controversos junto com reflexões honestas sobre cada incidente. Mas o mais impactante foram os depoimentos de ex-funcionários, candidatos rejeitados e outros afetados pelas antigas políticas discriminatórias da empresa. A reação inicial foi um turbilhão midiático. As manchetes oscilavam entre acusações de manipulação e elogios pela transparência. As redes sociais explodiram com opiniões divididas. Em meio à tempestade, Renato recebeu uma ligação inesperada. Era Lúcia, sua sobrinha. "Tio", disse ela, sua voz carregada de emoção. "Acabei de ler sua publicação sobre como você me negou o emprego. Quero que saiba que estou orgulhosa de você. E gostaria de contar minha parte da história na sua plataforma." O depoimento de Lúcia, junto com o de José e muitos outros, começou a mudar a narrativa. O que os opositores esperavam que fosse um escândalo devastador estava se transformando em um poderoso exemplo de prestação de contas e transformação corporativa. No entanto, o desafio mais difícil estava por vir. Um grupo de poderosos empresários e políticos, sentindo seus interesses ameaçados, convocou uma entrevista coletiva para anunciar uma iniciativa de integridade empresarial. Era uma tentativa mal disfarçada de desacreditar o movimento de inclusão. Renato e sua equipe sabiam que precisavam de uma resposta contundente. Foi então que Ricardo propôs algo inesperado. E se levássemos isso para o terreno que eles menos esperam? As ruas. A ideia era audaciosa, uma marcha pacífica pela inclusão e diversidade. Não apenas em São Paulo, mas em várias cidades do país simultaneamente. Convidariam funcionários, clientes e o público em geral para se unirem. "É arriscado", advertiu Daniel. "Pode sair do controle. Ou pode ser exatamente o que precisamos para mostrar que isso é mais do que uma iniciativa corporativa. É um movimento social", respondeu Renato. A organização da marcha foi um desafio logístico massivo. Trabalharam com organizações da sociedade civil, sindicatos e grupos comunitários para garantir uma manifestação pacífica e representativa. O dia da marcha amanheceu com uma tensão palpável no ar. Renato, vestido com uma simples camiseta branca com o lema "A mudança começa comigo", juntou-se à multidão em frente à torre corporativa Tupi. Para sua surpresa, viu rostos familiares entre a multidão. Ana, a jovem analista, agora com seu bebê em um canguru. José, liderando um grupo de jovens programadores do bairro. Lúcia, segurando um cartaz que dizia "Nepotismo não é inclusão". Até seu tio Eduardo estava lá, embora se mantivesse na periferia, observando com uma mistura de curiosidade e resignação. Enquanto a marcha avançava pelas ruas da cidade, Renato notou algo extraordinário. Não eram apenas funcionários de grandes corporações. Havia donos de pequenos negócios, estudantes, trabalhadores da construção civil, todos unidos por uma causa comum. Em um determinado momento, uma jornalista se aproximou de Renato com um microfone. "Senhor Machado, o que espera alcançar com esta manifestação?" Renato olhou ao seu redor antes de responder. "Isto já não se trata do que eu espero alcançar. Olhe ao seu redor. Isto é sobre o que todos nós, como sociedade, decidimos que é importante. A inclusão não é uma estratégia de negócios. É um imperativo moral e social." A marcha culminou em frente ao Congresso Nacional, onde Renato e outros líderes do movimento entregaram um abaixo-assinado com propostas concretas para fomentar a inclusão e a diversidade em todos os níveis da sociedade. Naquela noite, enquanto os noticiários transmitiam imagens das marchas pacíficas que haviam ocorrido em todo o país, Renato se reuniu com sua equipe no escritório. "Isto é apenas o começo", disse. "Iniciamos algo que é maior do que nós, do que qualquer empresa ou indústria." Daniel assentiu. "A pergunta é, qual é o próximo passo?"
Foi então que Carla apresentou uma ideia que mudaria o rumo de suas vidas e da empresa. E se transformássemos a Corporativa Tupi em uma empresa de benefício público, poderíamos reescrever nossos estatutos para que nosso compromisso com a inclusão e o impacto social positivo seja legalmente vinculativo. A proposta era radical. Significaria reestruturar completamente a empresa e possivelmente enfrentar resistência de alguns acionistas, mas também enviaria uma mensagem inequívoca sobre seu compromisso a longo prazo. Enquanto discutiam os detalhes, Renato recebeu uma mensagem de texto. Era de Ricardo. Conte comigo para o que decidirem. Isto é maior que a competição entre nós. Meses depois, em uma histórica assembleia de acionistas, a Corporativa Tupi oficialmente se tornou uma empresa de benefício público. O movimento que havia começado como uma iniciativa de inclusão corporativa se transformara em um modelo de negócio completamente novo, que priorizava o impacto social tanto quanto os lucros. Renato, de pé diante do novo logotipo da empresa, que agora incluía as palavras "por um futuro inclusivo", refletiu sobre a jornada que o levara até ali. De um executivo guiado por preconceitos e ambição desmedida, ele se tornara o catalisador de uma mudança que transcendia as fronteiras corporativas. A mudança real, pensou, não se trata de um momento de epifania, mas das milhares de pequenas decisões que tomamos todos os dias para sermos melhores. Enquanto se preparava para uma nova era de desafios e oportunidades, Renato sabia que sua transformação pessoal e a da empresa eram apenas o começo. O verdadeiro trabalho de criar uma sociedade mais inclusiva e equitativa estava apenas começando, mas pela primeira vez ele sentia que estavam no caminho certo. E assim, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, iluminando a torre corporativa Tupi e as milhares de vidas que ela havia tocado, Renato entendeu que o legado mais importante que poderia deixar não era um império empresarial, mas um mundo onde cada pessoa tivesse a oportunidade de alcançar seu máximo potencial, independentemente de sua origem, gênero ou circunstâncias. A jornada havia sido longa e cheia de obstáculos, mas finalmente, Renato Machado havia encontrado seu verdadeiro propósito. E com isso, ele ajudara a escrever um novo capítulo na história dos negócios e da sociedade, onde a inclusão e a diversidade não eram apenas palavras da moda, mas os pilares fundamentais de um futuro melhor para todos. Nos anos que se seguiram, o impacto da transformação da Corporativa Tupi se estendeu muito além do mundo corporativo. O modelo de empresa de benefício público se espalhou, inspirando uma nova geração de empreendedores e líderes empresariais a ver o sucesso não apenas em termos de lucros, mas de impacto positivo na sociedade. Renato, agora um palestrante internacional, requisitado e consultor de governos e organizações globais sobre práticas inclusivas, nunca esqueceu suas raízes. Ele continuou a trabalhar de perto com pequenas empresas e comunidades marginalizadas, sempre lembrando a todos que a verdadeira mudança começa no nível individual. O programa de mentoria que começou com sua sobrinha Lúcia se expandiu para uma iniciativa nacional, oferecendo orientação e oportunidades para jovens de todas as origens. Lúcia, agora uma executiva de sucesso em sua própria empresa de tecnologia social, frequentemente compartilhava o palco com seu tio em conferências, simbolizando a passagem do bastão para a próxima geração de líderes inclusivos. José, o ex-zelador que se tornou diretor de tecnologia, liderou uma revolução na educação tecnológica, criando programas que levavam habilidades de codificação e empreendedorismo digital para comunidades carentes em todo o Brasil. Seu trabalho não apenas transformou vidas, mas também ajudou a posicionar o país como um hub de inovação tecnológica inclusiva. A parceria internacional iniciada com Sarah Chen floresceu em uma rede global de empresas comprometidas com a diversidade e inclusão, adaptando as lições aprendidas no Brasil para diferentes contextos culturais ao redor do mundo. Essa rede se tornou uma poderosa força para a mudança, influenciando políticas públicas e práticas empresariais em escala global. Ricardo Vega,
o antigo rival de Renato, se tornou um aliado inestimável. Juntos eles navegaram os complexos desafios políticos e econômicos que surgiram, demonstrando que mesmo os concorrentes mais ferozes podem encontrar terreno comum quando unidos por um propósito maior. Carla Vieira, cuja visão havia sido instrumental na transformação da empresa, agora liderava um think tank focado em políticas de inclusão e diversidade, trabalhando para incorporar essas práticas não apenas no mundo corporativo, mas em todas as esferas da sociedade brasileira. À medida que o movimento crescia, enfrentou novas ondas de resistência e desafios. Houve tentativas de desacreditar o modelo, argumentando que ele sacrificava a competitividade econômica. No entanto, os resultados consistentes da Corporativa Tupi e de outras empresas que seguiram seu exemplo provaram o contrário. A inclusão não era apenas eticamente correta, mas também um motor poderoso de inovação e crescimento sustentável. Em seu 60º aniversário, Renato olhou para trás em sua jornada com uma mistura de orgulho e humildade. O escritório onde uma vez tomou decisões baseadas em preconceitos agora era um espaço de colaboração vibrante, refletindo a diversidade da sociedade brasileira. A Torre Corporativa Tupi, antes um símbolo de poder corporativo exclusivo, agora era conhecida como um farol de esperança e oportunidade para pessoas de todas as origens. Naquela noite, durante uma celebração com sua família, equipe e amigos, Renato compartilhou uma reflexão final. Quando comecei esta jornada, pensei que estava mudando uma empresa. O que eu não percebi é que a empresa estava me mudando e juntos estávamos contribuindo para mudar o mundo. Cada um de vocês aqui é prova de que a mudança é possível, que a inclusão funciona e que um futuro mais justo e equitativo não é apenas um sonho, mas uma realidade que estamos construindo juntos, um dia de cada vez. Enquanto olhava para os rostos ao seu redor, Lúcia, José, Carla, Daniel, Ricardo e tantos outros que haviam se juntado à jornada ao longo dos anos, Renato sentiu uma profunda gratidão. O legado que ele deixaria não era apenas uma empresa transformada ou uma série de políticas inclusivas, mas uma mudança fundamental na forma como as pessoas viam umas às outras e seu potencial coletivo para fazer o bem. E assim, enquanto a noite caía sobre São Paulo, a história de Renato Machado e da Corporativa Tupi continuava a inspirar e desafiar pessoas ao redor do mundo a acreditar que a verdadeira liderança começa com a coragem de mudar a si mesmo e, através disso, mudar o mundo ao seu redor.